e as falanges que apresentam vossos rios, vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vamos seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, só brasileiros, já prontaram juvenil do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vamos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Japonês da pátria, filhos, prepotente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vamos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídia dos vazios, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vamos seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.
Boa noite, vamos chegando aqui para ocupando seus lugares. Teremos agora as conclusões do encontro por Sua Alteza Imperial e Real Príncipe Imperial Dom Bertrand de Orleans e Bragança, e logo em seguida o encerramento com a entrega de diplomas aos participantes regularmente inscritos. Convidamos então Sua Alteza Imperial e Real Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Convidamos para compor a mesa Dr. Fernando Abreu, Dr. Bruno Helmut, Dr. Naime Moraes, de Mato Grosso, e o professor Sidney Silveira. Pode sentar. Reverentíssimo Padre Janel, que eu tive a satisfação de conhecer quando era jovem estudante, que liderava um grupo monárquico em Jundiaí, há alguns anos atrás. Professor Fernando Abreu, professor Naime Moraes e professor Sidney Silveira. E minhas senhoras e meus senhores, em nome do meu irmão, Príncipe Dom Luís de Orleans Bragança, nessa data em que se comemora o seu 80º aniversário, eu lhes dirigirei algumas palavras de encerramento. Encerramento de um encontro monárquico que é a prova da vitalidade do movimento monárquico hoje em dia. Os encontros monárquicos estão se multiplicando por todo o Brasil. Já houve vários esse ano e ainda tem uma agenda não pequena de outros encontros. Alguns eu pude participar pessoalmente, outros teve o meu amigo Sepúlveda da Fonseca, outros estão reservados para Dom Antônio, quando voltar, Dom Rafael também, e assim vão se multiplicando. Vai um verdadeiro pipocar de encontros monárquicos. Assim como estão surgindo grupos monárquicos por todo o Brasil, um atrás do outro. E é interessante porque esses grupos são sobretudo jovens e têm um denominador comum. São monarquistas, são católicos e querem a restauração de um mundo que corresponda realmente aos desígnios da divina providência para a nossa pátria. Não são católicos progressistas, são exatamente o contrário. São antiprogressistas, são a favor das tradições, a favor da restauração da velha liturgia católica, a favor do cerimonial e do maravilhoso, da sacralidade da monarquia verdadeira também. Nesse dia em que se homenageia a Dom Luís, eu falarei algo a respeito do meu irmão, Dom Luís. Eu lhe falarei algo a respeito do que eu devo a Dom Luís, o que o Brasil deve a Dom Luís, e o que seria, ou melhor, o que será o Brasil, uma vez restaurada a monarquia. O que eu devo a Dom Luís? Ele é o irmão mais velho. Ele, seguindo a boa formação que nosso pai nos deu, sempre foi muito católico, muito correto, muito direito. E ele tinha consciência, já na nossa infância, que ele é o irmão mais velho, que ele devia aconselhar os irmãos mais jovens. Nós somos 12. Ele devia ser o conselheiro da família. Eu me lembro quando era menino ainda, no colégio, ele era mais velho,
E ele tem um problema na perna, paralisia. E ele é, vamos dizer, muito mais entroncado do que eu, muito forte. Eu me lembro quando a gente fazia aquelas barras no colégio, ele fazia umas 8 ou 10 seguidas, eu conseguia fazer 1 ou 2 na melhor das hipóteses. Mas às vezes vinha um outro colega e dizia um desaforo qualquer para Dom Luiz. Então a tática era o seguinte, eu corria mais. Então eu pegava o outro e ele surrava. Na vida da fazenda, nós passamos toda a nossa infância, e eu agradeço a Deus ter passado a infância no campo, porque esse tem a escola da vida. A fazenda, naquele tempo, não havia essa legislação trabalhista absurda, é uma grande família. A fazenda pequena, que meu pai pôde comprar, graças à generosidade de um português rico aqui do Rio de Janeiro, porque quando meu pai chegou ao Brasil de volta do exílio, praticamente não tinha nada, porque a República tinha confiscado tudo. Esse português me deu uma casinha na rua da Quitanda, aqui no centro, que ele vendeu e comprou uma fazenda no Norte do Paraná. Naquele tempo, aqui era a fronteira agrícola. Quer dizer, a distância, um raio de 350 quilômetros, não tinha nenhuma estrada asfaltada. Era interior mesmo. Mas uma cidade pequena e uma cidade que é um centro cultural da região. Tinha 15 mil habitantes, mas era a sede da diocese, era a comarca, era a praça bancária principal da região, os colégios todos da região eram nessa cidade, haviam 2 colégios muito bons, um de padres palotinos, onde eu estudei com aquela formação germânica, em que naquele tempo não havia a lei da palmada, e como os bons alemães, quando os alunos não se comportavam bem, apanhavam. Eu me lembro que tinha uns padres, nos pegavam assim pelo cabelo, suspendia assim e toque. Hoje eram presos. Mas já está na Sagrada Escritura que o bom pai não poupa a vara a seu filho. Nós estudamos nesse colégio, nos formamos, terminamos o curso ginasial, depois, os últimos anos eu fiz aqui no Rio, no Santo Inácio, porque não havia o curso colegial no Paraná, nessa cidade pequena. Mas uma vida muito orgânica, muito sadia, em que havia o contato com a natureza, havia o contato com os empregados da fazenda, naquele tempo chamados colonos, e a fazenda era uma grande família. Isso para nós foi a escola da vida, porque é contato com a natureza como Deus a fez. Nesse relacionamento deve haver entre patrão e empregado, em que o patrão é antes de mais nada um pai. Eu me lembro quantas vezes os empregados à noite batiam na janela do meu pai, no quarto que a fazenda, era a casa na fazenda, estava a 7 quilômetros da cidade. Para terem ideia o que era aquilo, para fazer 7 quilômetros, dia seco, eram 15 minutos, dia de chuva, eram 45 minutos para andar 7 quilômetros, quando chegava, não ficava com o jipe atolado, mas uma vida sumamente sadia, mas nós tínhamos que trabalhar. Nós íamos ao colégio de manhã, até meio-dia, voltamos para almoçar, tinha que fazer os deveres de casa, as tarefas, e depois, ou acompanhávamos meu pai no visita dos cafezais, ou tínhamos que plantar horta, não se comprávamos legumes. Quem dirigia a horta, o galinheiro, todas as partes da casa, era a mamãe. Cada um tinha seu canteiro. Era uma vida muito sadia. Nós, cada um plantava canteiros rabanetes, o outro de cenoura, o outro de alface, o outro de couve, o outro de repolho, o outro de aspargos, etc. Mas tínhamos tudo na fazenda. Isso tudo para nós foi muito bom. Nós tínhamos que ajudar o meu pai, por causa da colheita do café. Eu me lembro, eu pequeno, quando faltava o leiteiro da fazenda, eu ia junto com meu pai. Eu pessoalmente tinha que distribuir leite na cidade, na produção da fazenda. Tudo isso, o fato de ter uma vida muito sadia, para nós foi sumamente formativo. Primeiro, para aprender a lutar pela vida. Temos que vencer na vida. Segundo, para conhecer essa realidade viva de uma nação. Dos problemas sociais, dos problemas econômicos, dos problemas agrícolas. Tudo isso foi para nós muito bom. Eu agradeço a Deus, aliás, Deus escreve certo por linhas tortas. Nós perdemos a fortuna, perdemos tudo, mas tivemos algo que vale muito mais que isso. E aí eu faço uma homenagem à minha mãe e ao meu pai. Nunca nos sobrou nada, mas nunca faltou nada essencial. Minha mãe, eu me lembro perfeitamente o local, a casa, o ponto da casa, que eu visitei alguns meses atrás, depois de 20 anos, 30 anos, depois de ter saído dessa fazenda. Eu fui ao norte do Paraná e fui visitar, porque os donos são amigos nossos, e visitei a casa que nós passamos na nossa infância. Eu me lembro exatamente o ponto da entrada, era num canto da cozinha, e minha mãe me dizia,
porque havia muitas privações sempre. E minha mãe nos dizia: meus filhos, não se preocupem, a divina providência nunca abandona as famílias numerosas. Apesar de todas as penúrias, todas as dificuldades, mamãe nunca limitou os filhos, com 12. E todos sadios. No ano passado, infelizmente, morreu uma irmã. Foi a primeira, né? Continuamos 11 vivos. E meu pai, outra boa lição, talvez as melhores das lições que recebi na minha vida, um dia nos chamou no jardim da fazenda, da casa da fazenda, e nos disse: meus filhos, saibam aproveitar a única coisa que eu posso deixar para o futuro. Porque bens materiais eu não tenho. Uma fazendinha 63 alqueires, dividido por alqueires paulistas, não alqueires fluminenses ou mineiros. 63 alqueires dividido por 12 não faz a vida de ninguém. Mas eu tenho algo que vale muito mais que isso. Que é, em primeiro lugar, a fé católica, apostólica romana. Em segundo lugar, uma boa educação. Em terceiro lugar, a consciência de uma missão a rezar pelo bem do Brasil. Os príncipes nasceram para servir a sua pátria. Preparem-se que um dia o Brasil os chamará. E é nessa perspectiva que Dom Luiz e eu nos formamos, que meu irmão Dom Antônio, e que assim nós pretendemos continuar a servir a nossa pátria. Mas, nessa fazenda também, me formando na minha alma, do ponto de vista intelectual também, a ideia de que seria uma verdadeira monarquia. Eu sempre fui monarca, evidentemente. Não por interesse pessoal, mas por tradição de família, porque está no nosso sangue. A ideia é que na república, os príncipes nasceram para servir a sua pátria. Podia ter água. E eu, como menino, era um pouco sonhador e sonhava sempre uma restauração. Nunca entendi uma coisa, Padre Janel. Como é que era possível nascer numa nação que naquele tempo tinha 95% de católicos? Muito grande. Houvesse uma república. Porque eu sempre consciência que a república é um regime anticatólico. É uma utopia. E sonhava como seria a república. E talvez pelo sangue alemão que eu herdei de minha mãe, que gosta de ordem, eu imaginava um país que tivesse tudo ordenado. Então, para ser tudo ordenado, tinha que encontrar o melhor tipo de roupa, melhor tipo de uniforme, melhor tipo de máquinas, melhor tipo daquele, e padronizar. Que é uma ideia completamente socialista. Utopia, coisa de alemão. E eu me lembro que meu irmão, Dom Luiz, veio com meu pai, foi com meu pai a uma semana de estudos organizada para o então grupo do catolicismo, que tinha aquela revista Catolicismo, que ainda continua até hoje, de onde surgiu depois a sua tradição foi de propriedade, o professor Pnicor Oliveira, que era amigo de infância do meu pai, e foi conselheiro do meu pai até o fim da vida. E ele assistiu a semana de estudos e voltou entusiasmado. E, em geral, à tarde, depois dos trabalhos normais, com muita frequência, saímos a cavalo. Dom Luiz, por causa dessa perna, paralisia na perna, ele saía a cavalo, mas não podia galopar. Então, fizemos um passo, aqueles longos passeios, e coisa de menino também, gostávamos de fazer aventuras, saímos pelas matas, mas íamos conversando. E Dom Luiz ia me esclarecendo a respeito dessa realidade, mostrando como era preciso não ficar com ideias utópicas. É preciso ver qual é a realidade. É preciso ver qual é a organicidade de uma sociedade. É preciso ver quais são as liberdades que deve haver. O que era uma sociedade verdadeiramente católica, em que se respeitam alguns princípios fundamentais, mas uma grande liberdade para a criatividade de um povo. E como as monarquias são todas umas diferentes das outras, como as regiões são diferentes, como as pessoas são diferentes e como não é possível padronizar. E assim ele foi me instruindo, foi me aconselhando, e aí eu compreendi o que viria a ser um Brasil verdadeiramente fiel às suas tradições, uma monarquia orgânica, uma monarquia que, nas circunstâncias do mundo atual, seria uma monarquia parlamentar, constitucional. Os exemplos que nos deram Dom Pedro II, Dom Pedro I, a Princesa Isabel, mas, sobretudo, tanto meu pai quanto Dom Luiz sempre representavam o ideal do rei, era o ideal de São Luís Rei de França,
ou do Santo Condestável de Portugal, Nuno Alves Pereira, que é fundador da Casa de Bragança, e de São Luís, do qual, por varonia, eu sou o 22º descendente. São Luís, rei de França. Também São Fernando de Castelo, outro grande rei, e víamos exatamente o que seriam esses grandes reis, como eles foram aqueles que realmente deram a personalidade. No caso da França, a São Luís, no caso de Portugal, o Santo Condestável, no caso da Espanha, o São Fernando, e assim por diante. E eu fui compreendendo o que seria o Brasil verdadeiramente monárquico e católico. O que seria o Brasil segundo os desígnios de Deus para a nossa pátria. O que seria uma monarquia segundo os princípios do maior de todos os filósofos que houve na história, que é São Tomás de Aquino, que é completamente diferente desses utópicos. Mas hoje ainda estive lendo um texto de um cardeal que foi prefeito da Congregação da Doutrina da Fé até há pouco, depois foi misericordiado, que é o cardeal Gerhard Müller, e que ele diz uma coisa muito verdadeira. Eu achei isso. O esquema marxista, segundo o qual não é a realidade que constrói o pensamento, mas o pensamento que constrói a realidade. E é exatamente o contrário da mentalidade católica. Nós, católicos, iluminados pela graça de Deus, evidentemente, analisamos a realidade, como Deus a fez, essa organicidade, essa imensa variedade que há na criação, e a partir disso chegamos aos princípios mais elevados. E assim é a visão de São Tomás com relação às monarquias. E como as monarquias, uma deve ser diferente das outras, e como é o contrário de todas as utopias revolucionárias resultantes das repúblicas, da Revolução Francesa, da própria República aqui no Brasil. Deve ser uma monarquia que, no fundo, seja a realização daquilo que deve ser o ideal principal de todos nós batizados, que é a restauração de uma cristandade monárquica. Porque, de fato, se nós formos analisar a história, há um livro muito bom de um norte-americano convertido à religião católica, era protestante, convertido à religião católica, Thomas Woods. Então, eu acho que aqui vários já leram, aqui já tenho, que é excelente. Quer dizer, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Esse livro está tendo um sucesso extraordinário. A última vez que eu comprei, a primeira vez que eu comprei, estava na primeira edição. Recentemente eu comprei outros, porque eu tenho dado para vários amigos, já estava na 8ª edição. Mas ele vai mostrando como tudo nós temos de bom vem da cristandade. No tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, 2/3 da população do mundo eram escravos. Foi a igreja que, pela caridade cristã, foi favorecendo e libertando os escravos. No fim, na Idade Média, no começo da Idade Média, não havia mais escravos. As mulheres eram desprezadas. Foi a igreja que lhe deu mostrou qual é o seu verdadeiro papel na sociedade. E hoje não há, nunca houve e nunca haverá nenhum ser humano tão cultuado, tão reverenciado, a qual tanto se pede, se recorre, quanto a Santíssima Virgem. Alfabetização. Não havia. Os romanos sabiam escrever, apenas os intelectuais. Mas a escrita dos romanos eram só letras maiúsculas e não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha separação de palavra, não tinha nada. Foi, no tempo de Carlos Magno, um frade inglês, Alcuino, que foi chamado por Carlos Magno na sua corte e que criou todas as regras fundamentais da gramática e da lógica no pensamento e na escrita, em que havia as maiúsculas, as minúsculas, ponto, vírgula, parágrafo, ponto, parágrafo, etc. Foi Alcuino, não havia antes. E foi com Alcuino que exatamente se criaram as escolas católicas em torno das catedrais, dos castelos, em praticamente todo o Império, todo o Sacro Império Romano-Alemão. Foi a igreja. Continuando, os leprosários, foi a igreja. Os leprosos eram considerados como uma antilha de cães que deviam ser expulsos das cidades. Foi a igreja que os acolheu. Foi a igreja que lhes disse: vocês também são filhos de Deus. Saibam aceitar essa aprovação. Naquele tempo a lepra não tinha cura. Saibam aceitar isso. E essas suas feridas
se conformaram com a igreja, com a vontade de Deus, um dia no céu brilharão, o seu corpo será inteiramente reconstituído e, portanto, confiem. Preparem-se para a vida eterna. Esse mundo é apenas um vale de lágrimas passageiro. Os hospitais, quem os criou foi a igreja. As primeiras noções de higiene foi a igreja. Aqui no Brasil, até a década de 50, eu me lembro, quando era menino, no Paraná, eram as Santas Casas de Misericórdia. 75% da assistência da saúde pública é gratuito e as Santas Casas de Misericórdia é só a caridade cristã. As escolas também era sobretudo a igreja. O que dava à nação uma unidade de pensamento e ao mesmo tempo uma liberdade de pensamento incomparável. Porque, por exemplo, o muçulmano, o islamita, ele não considera como ele é panteísta, ele considera que a ciência, que procura entender a realidade, é uma violação de Deus, é contra Deus. É a igreja exatamente que deu essa liberdade de pensamento e que abriu os horizontes para a ciência, para o progresso verdadeiro, etc. Tudo se deve aqui à nossa fé, à nossa igreja. As universidades, os hospitais, eu estava falando das Santas Casas. Na França, como é que se chamavam os hospitais? Hôtel de Dieu, Hotel de Deus. Quem observa, se falou-se hoje de manhã, talvez o mais bonito monumento da França, que é a Catedral Notre-Dame. Quem se põe de frente, olhando a Catedral Notre-Dame, vê à esquerda um prédio lindíssimo, ao lado da Catedral Notre-Dame, que faz parte do conjunto da praça. O que é? Hotel de Dieu, Hotel de Deus. É um hotel de misericórdia. E nas várias cidades do interior da França, até hoje existem os Hôtel de Dieu. E assim por diante, tudo isso fruto do quê? Da caridade cristã, desse desejo de realizar nesse mundo o que nós rezamos todo dia no Pai Nosso, quando dizemos: venha ao nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, nós tem que fazer, a civilização deve ser uma anticâmara do céu. Isto é, uma civilização em que se favoreça a virtude e que se iniba as más tendências do povo, em que a regra seja a virtude e não o pecado. Hoje nós temos o contrário. Basta sair à rua, o pudor acabou, a dignidade acabou, a honestidade acabou, não há mais temor de Deus, cada um se rouba à vontade. Mas continuando, as universidades, foi a igreja, foi Pádua, a Sorbonne de Paris, a Universidade de Coimbra, foi toda fundada pela igreja. Na Sorbonne, São Tomás de Aquino foi professor, Santo Inácio frequentou a Sorbonne, foi a igreja. Tudo nós temos de bom vem da igreja, até nas coisas materiais. O aço de onde vem? Vem de mosteiros ingleses. A cerveja dos alemães, dos conventos alemães. Aí, um fato pitoresco, Padre Janel, o senhor deve saber que a cerveja não rompe o jejum. Por quê? Porque havia um convento alemão em que havia um frade que estava doente. E o outro frade, que era chefe da cozinha, disse: vou preparar uma bebida que vai me fazer muito bem. E preparou a cerveja, uma cerveja muito forte, etc. Me revigorou muito. A pessoa diz que os alemães têm 70% menos doenças que os outros por causa da cerveja. Bom, preparou uma bebida e aí foram perguntar ao Papa se podia tomar essa cerveja na quaresma. O Papa disse: não, eu quero experimentar. Puseram no lombo uma mula, duas barricas de cerveja, e tocaram a mula desde a Baviera até Roma. E saiu dos frios da Baviera, subiram os Alpes, desceram os Alpes, subiram os Apeninos, desceram os Apeninos até chegar em Roma. Bom, com isso, quando chegou, a cerveja estava completamente choca. E o Papa experimentou. Era tão ruim que disse: não quebra jejum, esse é penitência, pode tomar à vontade. Até hoje, pode tomar cerveja na quaresma, nos dias de jejum, e não quebra o jejum. Mas são fatos pitorescos que fazem parte exatamente da riqueza da vida católica. As lareiras para aquecimento. Foi a cristandade, antes não havia. As pessoas iam para ficar na cozinha, quando no inverno, no frio, ficavam na cozinha. Foi na Idade Média que criaram as lareiras. Até o ar-condicionado
Parece exagero, né? Havia, na Espanha, ar-condicionado. Como é que funcionava? Os calores espanhóis são muito piores que os piores calores brasileiros. Lá no verão, os passarinhos caem mortos das árvores por causa do calor. São 46, 47, 48 graus de temperatura. O que eles fizeram? Fizeram os forros com 2 lajes. Entre um e outro faziam correr um lençol de água. Resultado, a temperatura embaixo caía de 6 a 7 graus. E era como que um ar-condicionado primitivo. Mas até isso, porque tudo é fruto do quê? Da sabedoria cristã. Daqueles que se deixam inspirar pelo Divino Espírito Santo. Daqueles que veem a realidade e procuram admirar essa realidade como Deus a fez. Os bancos. Dizem que a igreja é contra o banco. Eu tive uma polêmica com o presidente do Instituto Liberal de Brasília a respeito disso. Foi uma conversa, uma reunião social, acho que o Nelson Barreto estava lá. E ele começou a criticar a igreja, que a igreja é contra o lucro, é contra os bancos, contra isso, contra aquilo. Não, pelo contrário. Exatamente. A igreja, os bancos. O primeiro banco da história, banco, em que a pessoa deposita o dinheiro rende, foi fundado por quem? Pelos franciscanos. Aquela ordem mendicante, aquela ordem que prega a pobreza. Mas pela caridade cristã, eles organizaram um sistema para que as pessoas mais idosas iam depositar suas economias para depois garantir o seu futuro. Foi o Monte Pio. Antes disso havia a letra de câmbio dos templários, mas banco como banco foi o Monte Pio. Até hoje no Exército existe o Monte Pio, aqui no Brasil. Foi o Monte Pio. Quer dizer, tudo que nós temos foi a igreja. A própria economia moderna, isso, porque depois eu fui desafiado para preparar uma conferência sobre isso em Brasília, no Instituto Liberal, a respeito desse tema. O Nelson também já está lá também. A economia moderna, qual é a base da economia moderna? Não foi Adam Smith, nem esses economistas do século XIX. Mas foram fundamentalmente quem? Santo Alberto Magno, São Tomé de Aquino, São Bernardino de Siena, Santo Antonino de Florença, depois os jesuítas da Escola de Salamanca, foram esses pensadores. Até hoje, a base da economia moderna, São Tomás de Aquino, São Tomé de Magno, etc. Foi a igreja. A inspiração, quer dizer, a sabedoria cristã. Basta comparar o progresso dos países cristãos em comparação com os países muçulmanos, que estão parados na história, para ver qual é a diferença. Surgiu daí a Idade Média. O professor Sidney Sanches desse passagem, um trecho da uma encíclica que eu gosto enormemente, da Immortale Dei, de Leão XIII, em que ele faz a descrição exatamente do que foi a Idade Média. Eu vou tomar a liberdade de ler todo o parágrafo, porque o senhor conhece, mas é muito bonito. O Leão XIII, na encíclica Immortale Dei, ele escreve nesses termos da cristandade medieval, dizendo: tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Nessa época, a influência da sabedoria cristã e sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Então, a religião instituída por Jesus Cristo torna nitidamente estabelecida no seu grau de dignidade que lhe é devido, no grau de dignidade que lhe é devido, em toda a parte era florescente, graças ao quê? Graças ao favor dos príncipes e à proteção legítima dos magistrados. Então, o sacerdócio e o império estavam ligados entre si por uma feliz concórdia e pela permuta amistosa de bons ofícios. Organizada assim, a sociedade civil deu frutos superiores a toda expectativa, cuja memória subsiste e subsistirá, consignada como está em inúmeros documentos que artifício alguns adversários poderá corromper ou escurecer. Essa é a realidade. Quem vai à Europa não vai ver aquele Centre Pompidou em Paris, que é uma coisa horrorosa, que fizeram uma espécie de Museu Pompidou, que é um conjunto de ferros com vidros, etc., que, aliás, foi reformado recentemente, custou 20 milhões de dólares para reformar aquele horror, 20 milhões de euros, porque já com 15 anos, 20 anos, já estava apodrecendo, estava enferrujando os ferros, foi preciso refazer todo. Não, aquelas catedrais magníficas, que passaram por guerras, terremotos, etc., estão lá intactas, com um monumento em louvor a Deus Nosso Senhor. A Catedral de Notre-Dame de Paris, a Catedral de Chartres, uma catedral lindíssima, foi construída
Pelos medievais, para o quê? Para acolher o véu da Santíssima Virgem. Está lá, quem for lá pode cultuar o véu da Santíssima Virgem, que está lá. E assim por diante, são todas essas maravilhas da cristandade. Portanto, e qual era o segredo disso, dessas maravilhas? Era exatamente essa harmonia que havia entre a Igreja e o Estado, essa contínua troca de bons ofícios que havia entre a Igreja e o Estado, e o reconhecimento dos direitos de Deus, e o reconhecimento que os verdadeiros humanos não são resultantes da Revolução Francesa, dessa verdadeira maldição que caiu sobre o mundo, mas são resultantes da boa ordem posta por Deus na criação. No Brasil, o Brasil é um país abençoado. O Brasil, foi lembrado pelo meu amigo Sepúlveda hoje de manhã, foi descoberto pelas naus da Ordem de Cristo. O primeiro que discerniu o Cruzeiro do Sul, nosso firmamento, foi o mestre João, que era um cartógrafo de Cabral. Daquelas naus que vinham nas suas velas com a cruz de Cristo, teve como primeiro monumento, qual? Uma Santa Cruz. Primeiro ato público da nossa história foi uma Santa Missa. E é muito bonito ler-se a descrição que Pedro Vaz Caminha faz da primeira missa, em que os índios, assistindo à missa, aquele mesmo índio que havia ajudado os portugueses a levantar esse primeiro monumento, assistindo à missa, não sabiam exatamente o que era, mas intuíram, uma das características dos índios é a intuição, que algo de sagrado se realizava. E quando os portugueses se ajoelhavam, os índios se ajoelhavam. Quando os portugueses se levantavam no Evangelho, os índios se levantavam. Por ocasião da consagração, quando pela primeira vez esteve na sua pátria, nosso Senhor Jesus Cristo, com seu corpo, sangue e alma e divindade, na consagração, na Eucaristia, os portugueses faziam uma profunda reverência, os índios faziam uma profunda reverência. E assim nasceu o Brasil. Assim foi o primeiro relacionamento entre portugueses e os índios. Exatamente o que contrário dessa legenda negra que os republicanos, que os positivistas criaram. Está exatamente na Carta de Coimbra, ao qual, não sei se foi o Sepúlveda ou o seu Sanches que fez referência, como é que o Pedro Vaz Caminha termina a carta ao rei de Dom Manuel Venturoso? Diz Caminha: mas o melhor fruto que nela se poderá fazer, me parece, será salvar essa gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, o acrescentamento da nossa santa fé. Como é que se explica que um país pequenino, encurralado entre a Espanha e o oceano, com menos de 1 milhão de habitantes, tenha conquistado a metade do mundo? Por ocasião dos descobrimentos, Portugal tinha menos de 1 milhão de habitantes. Explicava por quê? Camões já o diz na Lusíadas. Os portugueses saíam para mais cristãos atrevimentos. Era a ideal da expansão da fé. Isso explica essa epopeia extraordinária dos portugueses. Toda a escola de Sagres, o infante Dom Henrique, ele era como que um monge. E ali, naquele todo estudo de Sagres, ele aos poucos descobrindo, fazendo as cartas náuticas, os ventos, calculando tudo, e assim de pouco a pouco foram contornando a África, etc. E dizem que português é burro. Português de burro não tem nada. Os holandeses, os ingleses, os franceses, viram que os portugueses estavam muito mais adiantados em questões náuticas, na cartografia, etc. E mandavam espiões para roubar os mapas. O que os portugueses fizeram? Puseram mapas falsos. Porque perceberam, não disseram nada, puseram mapas falsos. Souberam se defender. E fizeram muito bem. Mas assim foi o nosso desenvolvimento. Diz o regimento de Dom João III, que substituiu a Dom Manuel Venturoso. O regimento de Dom João III a Tomé de Sousa, primeiro governador-geral. A principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica. E o insuspeito Gilberto Freire, o que ele disse? O Brasil formou-se despreocupado dos seus colonizadores, da unidade ou da pureza da raça. Durante todo o século 17, a colônia esteve escancarada a estrangeiros, só importando
às autoridades coloniais que fossem de fé ou religião católica. Quer dizer, e dizendo também, o cimento da nossa unidade foi a fé católica. Quer dizer, isso nós vemos a igreja. Hoje, com a República, criou-se uma série de mitos. A República vive de mitos. A República parte de ideias utópicas e quer adaptar a realidade a essas ideias utópicas. Não tem nada a ver com a realidade, não tem nada de orgânico. Não se respeitam as tradições, não se respeita a índios dos povos, etc. A Revolução Francesa, qual era o seu mito? Liberdade, igualdade e fraternidade. Nunca houve menos liberdade do que no regime da Revolução Francesa. A lei de suspeito, sempre para ter suspeito, era decapitada. E até hoje, a França padece dessa tirania republicana. Igualdade. Não há igualdade. Existem os tiranos e as vítimas na República. Igualdade, de fato, nós vamos entender sobre esse ponto. A gente vê nos discursos, é para se caminhar para a igualdade, não se respeitou a igualdade, ainda, para Janel me permite, na última declaração da CNBB, uma das críticas que fazem ao Estado atual que não se caminha para o igualitarismo. Igualdade nunca foi ideal de perfeição. Nós somos iguais enquanto filhos de Deus. Os direitos daí decorrentes, o fato de nós sermos filhos de Deus, todos nós os temos. Mas não mais. Deus, na sua infinita sabedoria, fez a todos os homens, cada um é diferente. São Tomás dá uma explicação lindíssima sobre isso. São Tomás diz, nós, homens, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus não poderia criar um homem que refletisse todas as suas perfeições. Ser um outro Deus, metafisicamente é impossível. Deus, nosso Senhor, o que ele fez? Criou um sem número de homens, só ele sabe quantos houve, desde Adão e Eva até hoje, quantos há hoje e quantos haverá até o fim do mundo. E cada um com uma vocação única e específica. E a beleza da sociedade está exatamente nessas diferenças, que devem ser proporcionais, harmônicas, hierarquizadas e complementares. E que na medida em que cada um cumpre a sua vocação, caminha para a realização daquele plano que Deus Nosso Senhor teve a respeito dele, desde toda a eternidade, essas vocações vão se completando e vai se formando um magnífico quadro que é a imagem e semelhança de Deus. É como se fosse um puzzle, aqueles quebra-cabeças, que as peças todas são diferentes, a gente vai montando e aparece quando começa, parece um conjunto de pedras esparsas, caóticas. República. Aí ele vai montando e vai se formando aquele quadro lindíssimo, uma imagem de um castelo, de uma catedral, de uma paisagem, etc. Essa é a sabedoria de Deus. Liberdade, igualdade, fraternidade. Que fraternidade? O simples fato de discordar era decapitado. Nunca houve menos fraternidade, porque hoje em dia. Hoje é um salve-se quem puder. É o mundo do egoísmo. Não há mais a caridade cristã. Porque viver é relacionar-se, mas a única relação possível é baseada na caridade cristã. Quer dizer, amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que ver o meu próximo como um irmão em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim existe a caridade. Eu devo querer bem a ele, seja ele qual for. E o maior bem que nós devemos querer a eles, qual é? É a fé. Falam do problema dos índios. Hoje a CIMI e a FUNAI, cada uma pior do que a outra, ele não sabe quem é pior. Eu acho que ainda é pior ainda é o CIMI do que a FUNAI. Porque já dizia o velho Camões também, inimiga não há mais fera que a piedade falsa da sincera. Eu considero uma das grandes pragas desse país, permite Padre Janel mais uma vez, é a esquerda católica, que criou o PT. O Lula o disse claramente numa entrevista que ele deu ao jornal El País de Madrid, no dia 10 de setembro de 1991. Ele disse que ele subiu, o PT subiu, foi fundado pela esquerda católica. Quando um bispo o apoiou, que era o bispo Santo André, chamado Dom Cláudio Umes. Bom, esperando esse desabafo, porque eu concordo com o Camões, inimiga não há mais fera que a piedade falsa sincera. A pior coisa que nós temos hoje em dia no Brasil, se não fosse a esquerda católica, não teria MST, não teria MTST, não haveria CUT, não haveria nada disso.
Pelo contrário, se não houvesse a teologia de libertação, não tivesse havido essas mudanças todas que houve na segunda metade do século XX, nós éramos 95% de católicos no Brasil, hoje nós caímos a 50%, e surgiram essas seitas todas, por esse Brasil afora, que de católico, de verdadeira religião não tem nada. Outro dia eu recebi um jovem, que é monarquista, veio com a sua noiva, namorada, e me perguntou, mas Dom Bertrand, você vai à restauração da monarquia, vai haver perseguição religiosa? Isso nunca houve. Ah, não, houve sim. A religião foi perseguida. Quando? Em 1906. Bom, pera, aqui, a República foi primeiro em 1889, não em 1906. Aí já é República. Mas qual é a sua religião? Aí deu um nome, a Igreja do Deus Universal, desses nomes assim. Era essa aí, mas só que o pastor que afundou não tirou a carta patente, veio um outro e tirou a patente com o nome da minha religião, e agora nós estamos numa briga. Eu disse, a minha religião, que tem 2000 anos, nunca teve carta patente. Ninguém teve a preocupação de tirar a carta patente da religião. Bom, perdão, mas desabafo. Mas a República no Brasil. Nós tivemos todo o desenvolvimento no período assim chamado colonial, mas de fato, do ponto de vista jurídico, nós nunca fomos colônia, que não havia uma lei para Portugal, uma lei do Brasil, era a mesma lei. Mas, durante todo esse período do progresso, que as cidades, o apogeu de cultura que chegou ao Brasil no século XVIII, que é uma coisa extraordinária. Depois do progresso, o Brasil teve no século XIX com a monarquia. Tudo isso foi rompido por um golpe militar. Golpe militar de quem? Uma seita. Esses republicanos todos falam uma seita, positivistas. E eu confesso que cada vez que eu vejo a bandeira da República, eu tenho um calafrio. Porque ordem e progresso é o lema dessa seita. É uma seita positivista que Deus não existe, que existe o concreto. É uma seita anti-Deus. E o ordem e progresso é o lema, assim como liberdade, igualdade, fraternidade é o lema da Revolução Francesa, ordem e progresso é o lema dos positivistas, é o lema dessa seita. Era a palavra de ordem, o brado dessa seita. E o que trouxe para a República do Brasil? Ordem, progresso? Não. Desordem, caos, perseguição religiosa. Não se fala disso. Ou perseguição, tiraram os crucifixos das igrejas, tiraram os nomes de santos Eu tenho aqui uma relação de cidades, os nomes de santos das cidades. O Rio Grande do Sul era São Pedro, Rio Grande do Sul, o Rio era São Sebastião, no Rio de Janeiro, e assim por diante, caçaram todos os santos para fazer o quê? Uma cidade sem Deus, quer dizer, contra Deus, não existe sem Deus. Ou se está... Nosso Senhor Jesus Cristo, quem não está comigo, está contra mim. Não existe ateísmo, não existe Estado laico. O pseudo-Estado laico, na realidade, é uma tirania. Se nós quisermos entender o que acontece no Brasil, me perdoe tratar disso, todos os assuntos, mas eu acho que é fundamental para nos compreender na realidade atual. E eu lhes confesso que eu não sei pensar fazendo abstração de Deus. Pensar fazendo abstração de Deus é tão absurdo quanto querer ver fazendo abstração da luz. Como é que eu vou entender a realidade se eu faço abstração do Criador? Não se entende, se cai no caos. O caos intelectual do Brasil atual, do caos intelectual do mundo moderno, é exatamente resultante disso. Se nós quisermos entender a realidade atual, nós temos que partir do princípio, da observação de uma realidade. Nós temos hoje o choque entre duas concepções a respeito do homem, da civilização, da cultura, da política, etc. Uma é a concepção que tem a Deus como ponto ordenativo, que considera que Deus, criador do céu e da terra, infinitamente sábio, infinitamente bom, infinitamente protetor, infinitamente justo. Que o homem foi criado à sua imagem e semelhança de Deus. Que existem os planos de Deus para a criação, que existe o desígnio de Deus para cada um dos países, que esses desígnios são diferentes para cada país, dependem muito da sua evolução natural, do direito, que é o direito mais justo,
Fala-se tanto de democracia, mas o único direito verdadeiramente democrático é o direito constitucionário, que surge dos usos e costumes dos povos virtuosos, que respeitam os 10 mandamentos da lei de Deus, que respeitam os 4 princípios básicos para a verdadeira ordem social. 4 valores básicos. Quais são, fundamentalmente? A família, como Deus a fez, entre homem e mulher. A livre iniciativa resulta do quê? Isso está no compêndio social da igreja. O fato de nós ser uma criatura de Deus, nós somos livres e inteligentes. Nós não precisamos de um Estado que esteja tutelando todas as nossas coisas. Onde não há livre iniciativa, se inibe a capacidade criativa de um povo. É preciso respeitar exatamente esse sadio dinamismo que vem de um povo verdadeiramente livre, verdadeiramente cristão, que verdadeiramente ama a Deus, que se deixa inspirar pela graça de Deus. O respeito à propriedade privada. Está em não sei quantas encíclicas a defesa do livre iniciativa da propriedade privada. Onde não há propriedade privada, não há liberdade. Se eu não sou dono do fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. Hoje nós somos escravos do Estado, pelo menos 40%. Porque são mais brutal carga tributária do mundo. Para ter os serviços péssimos e para um Estado que promete uma série de coisas, não é de sua competência. E, finalmente, um princípio, um nome um pouco complicado, mas que é muito verdadeiro, defendido também pela doutrina social da igreja. É o princípio subsidiariedade. Isto é, que parte do princípio que a vitalidade de um povo vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Que um órgão superior só deve fazer o que o inferior não for capaz de fazer por si. Exatamente o contrário que nós temos hoje. Segundo esse princípio, vou simplificar muito a realidade, no Brasil nós temos a base da sociedade é a família. A base da sociedade é a família. Acima da família, o município, o Estado e a União. Segundo esse princípio, o governo municipal só deveria fazer o que o conjunto das famílias que formam aquele município não for capaz de realizar por si. Nesse conjunto, certamente, estão as famílias, as associações de bairro, as associações comerciais, os grupos culturais, etc. Aquele todo orgânico do município. Por sua vez, o governo do Estado só deve fazer o que as famílias e os municípios não foram capazes de fazer por si. E, finalmente, o governo da União só deve fazer o que as famílias, os municípios e o Estado não foram capazes de fazer por si. E não o sistema atual. Nós temos uma pirâmide de cabeça para baixo. Um Estado, de uma opinião hipertrofiado, verdadeiro paquiderme que pesa sobre a nação, esmega a nação, que escorcha os estados, que sangra os municípios e que deixa as famílias completamente exângues. Nós temos o contrário, porque não se respeita o quê? Esse princípio resulta do quê? Não foi uma invenção do homem. Resulta da observação da realidade como Deus a fez, que é o princípio de subsidiariedade. O Estado só deveria fazer o que o conjunto da nação não for capaz de fazer por si. Fundamentalmente o quê? A justiça na sociedade temporal. A justiça, ninguém vai privatizar a justiça, as forças armadas, as forças policiais, a diplomacia. O resto, livre iniciativa. Não, e saúde e educação. E quem é que diz que a saúde e a educação é a função do Estado? Quem é o principal responsável pela educação? São as famílias. O Papa Bento XVI diz que há 3 princípios inegociáveis para nós. Família, entre homem e mulher, não, primeiro, a vida, da concepção à morte natural, família entre homem e mulher, e o direito, o sagrado direito dos pais a educar seus filhos. Eu digo uma coisa, o auditório já ficam chocados. Um dos erros que há no Brasil é o fato de existir o Ministério da Educação. Porque o Ministério da Educação usurpa o mais sagrado direito dos pais sobre os seus filhos. Que é o Estado que diz, eu vou decidir como o seu filho vai ser educado. Eu, Estado. Isso é uma monstruosidade. A igreja nunca aceitou isso. E é contra a ordem natural. A tal ponto de ser contra a ordem natural, que a igreja não permite que uma babá, que seja católica, de uma família protestante, sem autorização dos pais protestantes, eduque aquela criança de uma forma católica, porque vai contra o direito dos pais.
Essa é a realidade. Dessa realidade, dessa concepção cristã, resulta o que? O direito natural. A lei natural. São Paulo diz que é a lei escrita pelo dedo de Deus na alma do homem. Todos nós, quando nascemos, temos impresso no nosso ser a lei natural. A pessoa nasce sabendo que não pode. As meninas que vai tendo a razão, ele sabe que não pode desobedecer aos pais, não pode roubar, não pode faltar contra a moral, etc, etc, etc. Essa lei natural não é uma concepção recente. Já os gregos antigos respeitavam. Eu tenho uma definição de lei natural, que era um professor de direito em São Paulo, que diz o seguinte: a lei natural é o direito natural, que é o quê? A codificação da lei natural. É o que emana da própria natureza, independentemente da vontade do homem. Isso é de Cícero. É inviolável, invariável no espaço e no tempo, insuscetível de variação pelas opiniões individuais ou pela vontade do homem. Ele reflete a natureza como foi criada. De Aristóteles. Ele é anterior e superior ao Estado e, portanto, conceituado como de origem divina. O direito natural que é a explicitação da lei natural, dessa lei escrita pelo dedo de Deus na alma do homem. Portanto, resulta exatamente da boa ordem posta por Deus na criação. Eu dou um exemplo. Não sei se algum médico aqui... Bom, doutor Fernando. O que faz um bom médico? O médico tem que entender o paciente. Mas atender o paciente como? Ele tem que Entender o paciente. Entender, mas tem que analisar o corpo humano como Deus o fez. Ele não vai inventar uma teoria, ele vai descobrir uma realidade, mas nunca vai inventar nada. Ele pode inventar um novo médico para cirurgia, um novo remédio, etc. Mas ele tem que ver o corpo humano, o organismo humano, como Deus o fez. Ele não pode fazer uma reforma agrária. Não, o coração é latifundiário, faz uma reforma agrária. Ou o cérebro é um tirano. Não, ele tem que respeitar essa ordem natural. Senão ele mata o paciente. E assim também uma sociedade que não respeite a lei natural mata a sociedade. Essa é a realidade. E o que nós temos hoje é um Estado que teve a pretensão de organizar-se como se Deus não existisse. A prepotência de organizar-se como Deus não existisse. Que diz que é o Estado ideal, o Estado não pode partir do princípio da existência de Deus. Qual a consequência? Inevitável. A tirania. O Estado que julga no direito de violar toda a lei natural. Aqueles direitos fundamentais resulta dessa boa ordem. São catalogados com um documento Pio XII, que é o primeiro, o direito à vida, o direito à educação, o direito à cultura, o direito à constituição de família, que devia ter sido dado antes, o direito ao trabalho, o direito ao salário justo familiar, o direito à propriedade privada, o direito à prática da verdadeira religião, etc, etc. Uma série de direitos que foram catalogados pelo Papa Pio XII, que são resultantes dessa boa ordem posta por Deus na criação. Esses são os verdadeiros direitos, não são os direitos resultantes da malfadada Revolução Francesa, que parte do princípio que todos os homens são iguais. Com a concepção laica, exatamente essa. Aí está o Estado laico. Não existe Estado laico. Não existe, nunca vai existir. Nós temos um Estado que diz laico, mas que persegue a religião. Basta pensar na lei do aborto. Agora pensam em eutanásia. Na Europa, esses países que pais têm o direito a eutanasiar os seus filhos até os 8 anos, se tiver um defeito de nascença incurável. Agora, essa abominação da ideologia de gênero, em que uma criança com 7, 8 anos vai poder escolher se vai ser homem ou mulher. E existem leis que estão em julgamento, em que o pai não tem o direito de intervir com relação aos filhos. Se o menino tem 6, 7 anos, não quer ser mulher. O pai... tem está no Congresso Nacional, uma lei da senadora Marta Suplicy, que condena a quantos anos de prisão, Nelson? 4 anos de prisão, um pai que tente convencer o seu filho que não, o seu filho homem não pode ser mulher. Até algum tempo atrás, a Sociedade de Psicologia, etc., condenou uma médica que queria ajudar pessoas que tinham uma certa tendência para a homossexualidade, que quisesse curar essa pessoa. Foi condenado, foi cassado o seu título de medicina. Quer dizer, é uma lei
ante Deus, não existe Estado laico. O Estado laico é um dogma da Revolução, é uma utopia que não existe, nunca existirá. Todo Estado que tiraram Deus do panorama perseguiram as populações, criaram as piores tiranias. Do Estado laico resulta inevitavelmente o quê? A mediocridade, a instabilidade, a tirania, a corrupção e o caos. É o que nós estamos vendo no Brasil, estamos vendo no resto do mundo, que teve a pretensão de organizar-se como se Deus não existisse. Essa é a realidade. Portanto, se nós queremos bem a nossa pátria, nós não devemos ir a favor do Estado laico. Nós devemos ser a favor do quê? Não é confundir a esfera temporal e a esfera espiritual, a esfera religiosa, mas que haja essa troca de bons ofícios. Em que a igreja não tem o direito de intervir na realidade da esfera temporal, a não ser em matéria de fé e moral. Aí sim, tem o direito e o dever. Mas não tem o direito de fazer o que hoje a CNBB faz, de pregar a reforma agrária, de falar a respeito do ambientalismo, de querer dizer que não pode construir tal represa, tal estrada, tal coisa. Não tem o direito. Isso é uma violação da independência das duas esferas. Entre as quais, eu repito, deve haver o quê? Uma troca de bons ofícios. Exatamente como o Papa Leão XIII fez referência nesse texto tão bonito da sua encíclica Immortale Dei. E nós vemos o nosso grande e querido Brasil, hoje, talvez, numa das piores crises da sua história. E que o que eu devo ao meu irmão Dom Luiz foi me abrir para esses horizontes. Junto com meu pai, evidentemente, sempre fui muito católico, minha mãe também. Mas nessas conversas, nessas cavalgadas na infância, exatamente foi uma espécie de flash pelo qual eu entendi essa realidade. E nós vemos o Brasil progredir, em certos aspectos. Há um Brasil autêntico, há um Brasil que trabalha, é um Brasil que quer bem a sua pátria. É um Brasil que saiu para as ruas bradando, minha bandeira verde e amarela, minha bandeira jamais será vermelha, e sobretudo bradando, quero meu Brasil de volta. O que é esse Brasil de volta? Que todos os brasileiros querem e que pedem, é esse Brasil com que a maioria do povo brasileiro intui que seja a nossa vocação. Que é um país cristão, uma nação cristã, uma nação que respeita os direitos de Deus e que tenda a realizar aquilo que está na vocação própria do nosso Brasil. Assim como Deus deu uma vocação única e individual para cada um de nós, cada um é chamado a ser um médico, o outro é engenheiro, o outro economista, o outro jardineiro, o outro marceneiro, etc. E ele tem naturalmente para isso, ele tem dotes naturais, Deus, nosso Senhor, lhe deu dotes naturais para isso. Assim também as nações também têm uma vocação. E o Brasil tem uma vocação imensa nos planos da Divina Providência. O Brasil é uma nação com um potencial fabuloso. Nós temos a metade do território da América Latina, metade da população da América Latina. Nós temos um potencial agrícola incomparável, nós temos a maior área cultivável do planeta. Para terem ideia do que seja o potencial do Brasil, o Brasil hoje, segundo estudos oficiais da Embrapa e de outros órgãos internacionais, o Brasil alimenta 1.500.000.000 de pessoas, que é praticamente um quarto da humanidade. E o Brasil tem uma área pequena. O Brasil tem cerca de 70 milhões de hectares cultivados. E nosso território é de 850 milhões de hectares. Para terem ideia do que é o potencial do Brasil, eu dou um exemplo do Paraná, em que eu passei toda a minha infância, que eu conheço bem. O Paraná tem 2,3% do território nacional, é um estado pequeno. O Paraná tem 1/3 de agricultura, 1/3 pecuária, 1/3 de floresta, campo de aviação, cidades, estradas, etc., do seu território. Esse 1/3 do Paraná, 0,8, portanto, dividindo 2,3 por 3, arredondando a 0,8, do território nacional, produz hoje 20% da produção agrícola do país. 0,8% do território nacional produz 25%. Hoje só tem um estado que bate o Paraná, o nosso Mato Grosso. É o único estado que produz mais que o Paraná. E o Mato Grosso, quanto tem de sua área cultivada?
Não deve ser muito mais, não deve ser 30%, muito menos. Mato Grosso se desenvolveu uma produtividade muito superior aos outros estados. Sim, claro. O estado, mas não tem, eu acho que não tem um terço do Mato Grosso cultivado. Quer dizer, essa é a realidade do Brasil. A riqueza que Deus nosso Senhor nos deu é fabulosa. As riquezas minerais são incomensuráveis. Não tem limites, sob todos os pontos de vista. E o melhor que nós temos é o nosso povo. O povo brasileiro, a índole do povo brasileiro é bondosa. A iniciativa do povo brasileiro é imensa. Nós vemos Mato Grosso. Eu conheci Cuiabá pequena, um pouco caótica. Hoje Cuiabá é uma cidade com um progresso, uma pujança impressionante. E aquela cidade, aquele nortão no Mato Grosso, que algum tempo atrás era todo cerrado, hoje está tudo cultivado. Acho que praticamente a fronteira do estado do Amazonas está tudo cultivado. E em primeiro mundo, Mato Grosso do Sul a mesma coisa. Eu me lembro algum tempo atrás, fui de avião pequeno, uma fazendeiro amigo, entre a cidade de Dourado e a cidade de Ponta Porã. E uma boa parte da viagem se vai tangenciando a fronteira do Paraguai. Se vê o Brasil desenhado com relação ao Paraguai. De um lado, primeiro mundo, do outro lado, terceiro mundo. A não ser quando o avião passou em cima de um assentamento do MST, do INCRA. Aí o piloto do avião pequeno, pôs o avião assim de lado, e disse, olha embaixo. Queimadas, tudo em desordem, tudo sujo, um horror. Para ver o que é o fracasso do peronismo. Continuar esse detalhe, mas o fracasso da reforma agrária no Brasil. No Brasil nós temos cerca de 70 milhões de hectares de agricultura. De reforma agrária, segundo o INCRA, 84 milhões de hectares. O que produz? Nada. Favela rural. O próprio governo PT reconheceu isso. O Lula se vangloriava de dar cesta básica para os assentados. Se não fosse a produção agrícola da produção particular, os assentados morriam de fome. Por quê? Porque é o Estado intervindo na realidade. Onde o Estado põe a mão, dá errado. Não sei se algum economista, professor Sade, dizem que em economia, onde o Estado ainda interfere, tudo que o Estado faz bem, faz mal na economia, porque é tudo que faz de bem é mal feito e mal é bem feito. Não é vocação do Estado regular a economia? O que nós queremos no nosso Brasil? Nós queremos exatamente esse grande reencontro do Brasil com sua vocação. E é isso que os brasileiros bradavam quando bradavam, quero o meu Brasil de volta. Aquele Brasil que todos os bons brasileiros intuem que seja o futuro da nossa pátria. E o que nós devemos a Dom Luiz? Exatamente ter possibilitado que os brasileiros comecem a manifestar o que eles têm de melhor na alma, que é o desejo de uma monarquia, que seja uma monarquia de inspiração cristã, que se respeite os direitos de Deus acima de todas as coisas, e com isso respeite os verdadeiros direitos dos brasileiros, e que crie as condições para que todos e cada um possam realizar a sua vocação, e que assim o Brasil venha a ser aquilo com o qual todos nós sonhamos, um Brasil que seja um modelo para o resto do mundo, um Brasil que seja aquele que tem, pela sua riqueza, possa auxiliar o resto do mundo, possa salvar o resto do mundo. Todos nós sentimos, nós temos uma grande vocação a realizar. Dom Luiz, com a sua carta aos constituintes, foi uma carta de euforia para nós monarquistas. Quando essa carta, Dom Luiz enviou essas cartas mostrando a contradição para os constituintes que havia no momento de abertura política, liberdade para todos, até os comunistas, etc. Os comunistas que foram uma seita também, porque o Pio XI diz nas suas encíclicas, na 40º ano, o comunismo é uma seita. É uma seita anti-Deus, é uma concepção, uma metafísica, militantemente ateia, uma verdadeira seita. Essa seita vermelha tentou dominar o Brasil também recentemente, e o Brasil se libertaram. E hoje nós estamos como um cachorro que saiu de um lago e está se chacoalhando para ver se consegue se libertar dos restos dessa influência maléfica do PT. Dom Luiz mandou essa carta, mostrando a contradição que nesse momento de abertura política, no projeto de Constituição que estava sendo votado, constava a cláusula pétrea.
os monarquistas não poderiam manifestar-se. É crime manifestar-se a favor da monarquia. Quando esse artigo foi votado, todos os partidos votaram pela sua derogação, menos 2. Não preciso dizer quais. PT e PCdoB. Foi essa carta de Dom Luís que soube fazer com que os monarquistas, que antes do plebiscito se julgavam aves raras, isoladas, utopistas, eram considerados como alguns saudosistas que tinham um sonho de uma noite de verão, de restabelecer a monarquia. Passaram, depois do plebiscito, nós não vencemos, mas foi uma primeira vitória, uma primeira conquista. Porque na psicologia dos brasileiros, o que ficou? Ficou a perspectiva, uma alternativa, e por um nome crescente, uma esperança. E é essa esperança que está se realizando. É o que nós estamos vendo. Para resumir, o tempo vai passando, e eu vou falando demais como sempre. Nós queremos um quadro da situação da República atual, mas também desse mundo anticristão atual. Nós podemos dizer que nós estamos assistindo um crepúsculo sujo, caótico, asqueroso, de um mundo que teve a pretensão de banir a Deus do seu firmamento. Mas no fundo desse ocaso, começam a surgir os primeiros clarões de uma aurora. Quais são esses clarões? São as senhoras e os senhores estão aqui, mas sobretudo são, eu posso dizer, porque eu acho que eu sou mais velho aqui nessa sala, talvez tenha um senhor ali um pouco mais velho que eu, não sei, mas eu acho que talvez, se não for mais velho, somos só 2 mais velhos, até o professor Fernando é bem mais jovem que eu, Não muito. mas algum tanto. Eu sou mais velha. Quem? Eu sou mais velha. A veterana dos monarquistas, dona Elza. Bom, então somos 3. Mas nós vemos, sobretudo, esse grupo de jovens que vão surgindo. Como que é por geração espontânea? Mas, na realidade, por uma inspiração divina do Espírito Santo, por uma graça da Nossa Senhora Aparecida que vai intervindo nas almas e vai fazendo com que esses grupos vão surgindo. Em todas as cidades que eu vou, surgem grupos de jovens. São católicos, monarquistas, a favor de uma restauração monarca, católica, catolicismo e monarquia, vistos, não de acordo com a teologia de libertação, esse progressista, etc., mas a igreja de sempre, a monarquia de sempre, aquela monarquia cristã que garante as verdadeiras liberdades e cria as condições para que todos e cada um possam realizar a vocação, os planos que Deus, nosso Senhor, teve a seu respeito. E que o Brasil venha realizar aquele Brasil grande, pujante, harmônico, que está nos desígnios da Divina Providência, nós tanto sonhamos. É uma volta atrás? Não. É uma retomada de uma via da qual nós jamais deveríamos ter sido desviados. Nós somos desviados por uma seita. Nós temos que combater esse espírito laico, esse laicismo anticristão, para fazer com que o Brasil volte a ser verdadeiramente a terra de Santa Cruz. Peçamos a Divina Providência, peçamos a Nossa Senhora Aparecida que nos abençoe, que nos ajude nessa verdadeira epopeia. Dom Luís nos deu esse modelo. Um rei deve ser o quê? Um herói, um sábio, um santo. Quem conhece o Dom Luís sabe até que ponto Dom Luís vai realizando esse ideal de ser um herói, um sábio e um santo. Como Dom Luís soube intervir na nossa história, como Dom Luís soube inspirar esse renascer monárquico e católico, como Dom Luís soube ser a grande esperança que o Brasil venha a realizar esse nosso sonho. Que Deus nosso Senhor nos ajude, que a Santíssima Virgem nos abençoe, e com isso as conferências estão terminadas. Agora haverá a distribuição dos diplomas e no fim nós encerraremos o 28º Encontro Monárquico do Rio de Janeiro, realizado em homenagem a Dom Luís de Orleans Bragança.